Clube de Leitura 11. Livro 1 Coríntios. Vocês não sabem? Capítulo 4. Tema desta semana: o casamento na vida da igreja. Parte 2. Meta de hoje: leitura das páginas 64 a 66. Casos de separação na igreja. Infelizmente, na igreja há casos de separação e divórcio. No passado, isso era algo bastante raro, mas infelizmente tem ocorrido de maneira cada vez mais frequente. Sem dúvida alguma, é um sinal do fim dos tempos. Não quero julgar nem condenar ninguém. Não podemos controlar a vida dos irmãos, pois cada um sabe da sua situação. Se o casal quiser se separar, não podemos impedir, mas devemos nos voltar à Bíblia, a palavra de Deus, e ver o que ela ensina e orienta a respeito dessa situação. Se nós, líderes nas igrejas, não transmitirmos o que a palavra de Deus ensina sobre isso, um dia teremos de responder diante do Senhor pelo pecado de omissão. Mas se apresentarmos os princípios bíblicos sobre o casamento e o casal ainda assim quiser se separar, estaremos limpos diante de Deus. Por exemplo, um casal na igreja se separa e deixa de se reunir, pois o ambiente tornou-se pesado para ambos. Muitos anos depois, o homem retorna para a igreja com uma nova esposa, e logo em seguida a mulher também regressa às reuniões com o novo marido. Como resolver isso? O apóstolo não deixou nada registrado sobre como tratar situações como essa. Na verdade, cada cenário deve ser analisado à luz da palavra de Deus. Mesmo que seja nas novas circunstâncias, não há como não acolher. Romanos 15:7. Não podemos proibir o retorno de ambos à igreja. Se acolhemos incrédulos que se arrependeram e querem conhecer a salvação de Deus, como não acolher ovelhas que se extraviaram e agora querem regressar ao rebanho? Lucas capítulo 15, versículo 7. Eles ficaram afastados do viver da igreja e no final perceberam que não existe nada igual. Por isso decidiram voltar. Mas agora cada um tem um novo cônjuge. Esperamos que uma situação assim, ambos se reúnam normalmente, sejam adultos e convivam em paz na igreja, não brigando nem lembrando as coisas do passado. Uma coisa é acolher tais irmãos de volta ao seio da igreja. Outra é eles se envolverem no serviço da igreja. Se o serviço de irmãos nessa situação ofende a consciência dos demais irmãos e o faz tropeçar, então é melhor que não se envolvam nos serviços assim que retornarem. Mas se com o tempo ficar evidente que eles se arrependeram, têm uma nova vida, produziram frutos de arrependimento, mantêm bom testemunho e os irmãos da igreja já têm paz em sua consciência, esses irmãos, se assim quiserem, poderão ser incluídos no serviço da igreja. Não existe uma regra do tipo pode servir ou não pode servir. Depende da consciência dos irmãos. Esse é o princípio bíblico da consciência alheia. 1 Coríntios capítulo 8, versículos do 10 ao 13, capítulo 10, versículo do 25 ao 29. Em tudo o que fazemos na igreja, precisamos cuidar da consciência dos irmãos. Pode ocorrer de o casal ter saído da igreja em situação de rebeldia, sequer considerando a ajuda dos irmãos para que não se separasse. Caso um deles ou ambos volte à igreja, mas a situação de rebeldia deles ainda fira a consciência dos irmãos e os faça tropeçar, não é recomendável que nenhum deles, ao voltar às reuniões, sirva na igreja. Não servir em evidência.
quero ressaltar mais uma vez: se aquele casal que se separou arrepender-se e voltar a se reunir, a igreja pode acolhê-lo. Entretanto, uma coisa é o acolhimento para se reunir novamente na igreja, e outra coisa é servir. Talvez alguns que tropeçaram e se arrependeram possam retornar a algum tipo de serviço, porém não devem participar dos serviços que estão em evidência pública. Sendo assim, servir no ministério da palavra, na recepção, no serviço de crianças, entre outros serviços públicos, deve ser algo ponderado diante de Deus, pois pode ocorrer de a consciência dos irmãos continuar golpeada pelos fatos ocorridos. Não haveria tanto problema servir, por exemplo, na manutenção, na limpeza, que são serviços mais ocultos. Portanto, é de bom termo que o serviço seja sem holofotes. Louvado seja o nome do Senhor, pois cada caso pode ser levado diante de Deus e, sob muita oração, comunhão da igreja, ser divinamente abordado e resolvido. A seriedade do casamento. Há duas coisas em nossa vida que devemos pensar com muita seriedade. Uma delas é o casamento, que definirá o resto de nossos dias. Se você não for bem casado, isso afetará toda a sua vida. Portanto, não se case precipitadamente, pois trata-se de uma questão muito séria. Hebreus capítulo 13, versículo 4, parte A. Os jovens devem se casar, a não ser aqueles que possuam o dom para permanecer solteiros. Conforme vimos, a maioria dos jovens deve se casar seguindo a orientação dos irmãos, obedecendo aos ensinamentos apresentados anteriormente. Outra coisa é a profissão. Se você detesta a sua profissão, certamente isso também não será bom para você. Portanto, precisamos orar muito sobre essas questões para obter a bênção do Senhor. É Ele quem determina nosso futuro. É permitido casar com um incrédulo? Outro tópico que devemos abordar é sobre o casamento de um crente com uma pessoa incrédula. Evidentemente, ninguém irá proibir tal união, pois é uma decisão própria. É você quem está se casando. Entretanto, não será nada fácil, pois escolher unir-se a uma pessoa incrédula trará sofrimentos. Em Deuteronômio 22:10, vemos que era proibido lavrar junta de boi e jumento, ou seja, não era permitido colocar animais diferentes debaixo da mesma canga, do mesmo jugo. Você vai se colocar debaixo da mesma canga com uma pessoa diferente? Ninguém lavra a terra com um jumento e um boi, ou com um cavalo e um boi. É preciso colocar dois animais semelhantes, pois estes conseguem andar no mesmo passo, no mesmo ritmo e na mesma direção.